Após os impressionistas, que acabamos de ver, com sua visão otimista da modernidade, vamos focar em 4 artistas que fazem parte do pós-impressionismo. Em nosso livro, Graça Proença, História da Arte, eles estão no capítulo 19. E Graça Proença, ela cita 3 artistas desses 4, Cézanne, Van Gogh e Gauguin, e depois cita, além desses artistas, destaca-se a obra de Toulouse-Lautrec. São 4, na realidade, cada um com uma característica diferente. A ordem que ela segue também não é a que eu vou seguir na minha aula, ela começa com Cézanne, que é o mais abstrato, o mais conceitual deles. Os outros 3 têm vidas aventureiras e são personagens muito interessantes para a gente analisar. Então, ela dá continuidade com Van Gogh, depois Gauguin, que é com quem eu inicio, por conta de sua crítica à civilização e à modernidade de sua época. Então, já abre para uma análise interessante, porque estamos saindo do impressionismo, que, como já dissemos, tem essa visão positiva da modernidade, mas começamos a ver aqui uma certa crise com a industrialização e a pobreza, e esses artistas então vão representar essa crítica a essa modernidade que acabamos de ver de modo positivo no impressionismo. Então, finalmente, no livro de Graça Proença, Toulouse-Lautrec é o último e é considerado aqui um dos criadores do cartaz moderno. O capítulo ainda dedica uma página à arte do cartaz e depois, então, as vanguardas europeias, que é para onde estamos nos dirigindo. Não posso deixar de colocar na capa o famosíssimo Noite Estrelada de Van Gogh. Falaremos sobre essa obra quando falarmos do artista. Então, é considerado que se inicia no ano da última exposição dos impressionistas, 1886, e a questão dos significados simbólicos, porque esses artistas estão dedicados a questões muito pessoais. É interessante porque a arte, depois de Cézanne, vai se tornando cada vez mais conceitual, como já dissemos, e esses artistas são uma espécie de parêntese, ainda falando de conteúdos vivenciais, de experiências de vida, de questões que eles vão colocar de modo muito vivo. Não se trata de questões, tirando Cézanne, de questões abstratas ou formais, mas estão falando de uma busca vital. Vamos falar de Gauguin, Van Gogh e Toulouse-Lautrec nesse sentido. Então, significados simbólicos altamente pessoais foram importantes, transcendendo o interesse em apenas representar o mundo observado, expressaram suas experiências, suas concepções, memórias, buscando estabelecer significado. Começamos com Gauguin, como já anunciado, e nessa imagem eu já estou apontando para a busca desse artista. Ele, de algum modo, vai estar entre culturas anteriores à civilização ocidental, contemporânea de sua época, contemporâneas dele, e o cristianismo do contexto europeu. Então, a busca de Gauguin é muito por encontrar unidade, de algum modo, entre esses dois mundos. Então, Gauguin é considerado um dos mais importantes artistas franceses, começa no impressionismo, mas depois vai em direção a esse movimento chamado genericamente de simbolismo. Com a perda do impulso inovador do impressionismo, experimenta novas teorias colorísticas, tentou trabalhar ao lado de Van Gogh, vamos falar dessa experiência, rejeitou a sua família europeia, vamos ver esses episódios da vida de Gauguin. São vários períodos de sua vida. No início, então, ele é um corretor de bolsa de valores, é um homem bem sucedido, tem riqueza material, coleciona obras de arte, começa a se interessar pelos impressionistas e vai pintando, então, como um hobby, no sentido da paisagem, que é a arte que está mais em voga naquele momento. Ele se casa com uma dinamarquesa com a qual tem 5 filhos e tenta, então, viver como artista, vai abandonar o seu emprego e vamos ver isso através das obras. Então, aqui está ele, com essa expressão mais ligada ainda à paisagem, típica do impressionismo. Esse é um dos seus trabalhos mais conhecidos nesse contexto. Claramente aqui está uma atmosfera de uma manhã de inverno, ainda essa busca impressionista. Apesar de que já vamos vendo um colorido, uma textura própria do artista. Aqui está o jovem Gauguin. Vemos ele ainda bastante autoconfiante, vamos vendo através dos autorretratos, esse homem vai sofrer em sua vida, e no último autorretrato que já vou mostrar no final da aula, no ano já de sua morte, veremos toda a evolução, todo o processo pelo qual ele passa. Então,
ele, abandonando o seu emprego como corretor, vai tentar sobreviver de arte saindo de Paris, indo morar numa cidade pequena, e lá então vai desenvolvendo a sua linguagem, se afastando já dessa busca impressionista pela atmosfera. Vamos vendo que seu caminho vai em direção a uma expressão mais pessoal, Gauguin já vai firmando seu próprio caráter. E então leva a sua esposa para deixá-la em Copenhague, na casa do sogro, do pai dela. E esse quadro é uma ilustração muito explícita dessa situação. Vemos a família no fundo, com os filhos, sentados provavelmente numa mesa, e no primeiro plano, uma natureza morta representando o seu objetivo de pintar. Então, já é o corte aqui nessa vida normal, chamemos assim, desse homem que decide encarar a aventura de ser artista. Segundo período, então, volta sozinho para Paris, mas vai morar em Pont-Aven, na Bretanha, sempre essa busca por uma vida mais simples, mais barata, uma comunidade de artistas. Então vai desenvolvendo seu estilo simbolista com cores planas, buscando representar a experiência natural e espiritual dos povos locais. Já é essa busca de Gauguin. Que temos o segundo autorretrato, onde eu sinto que ele de algum modo já está contido nessa estrutura, parece que já não está tão presente, tão autoconfiante quanto na primeira imagem, e vemos ele de algum modo preso, talvez, nessa estrutura na qual está buscando sua identidade de artista. Nessa foto dessa comunidade de artistas na Bretanha, não sabemos quem é Gauguin. Talvez seja esse aqui na frente, porque Gauguin tinha um caráter de líder. Era um homem com um caráter de liderança, talvez um pouco impositivo, talvez um tanto egoísta, um tanto egocêntrico. Vamos ver isso até na convivência dele com Van Gogh. E até na atitude que toma de abandonar a família. É um personagem bastante interessante. Vamos ver nas obras, então, a evolução desse caráter. Então, na Bretanha, vai desenvolvendo sua linguagem cada vez mais pessoal. Nessa imagem do mar, já sinto o chamado da distância, o chamado da viagem, para onde, então, ele irá, em seguida, de representar essas comunidades locais de um modo já muito simples, já muito ligado à terra, né, às tradições locais. Vai, então, para a Martinica, que fica no Caribe, ali próximo do Panamá, colônia francesa, onde vai se libertar ainda mais desses condicionamentos da arte de sua época, buscando, através das cores, da simplicidade do desenho, expressar essa vitalidade e essa vida, então, mais simples e mais natural. Volta para a França e, com a ajuda do irmão de Van Gogh, Theo Van Gogh, que é um comerciante de arte muito bem sucedido, que vai ajudar Van Gogh sempre enquanto estiveram vivos, com a ajuda então de Theo, vai tentar conviver com Van Gogh e fazer uma espécie de comunidade artística, uma experiência que vai ser bastante mal sucedida. Mas depois disso então volta para Paris e volta novamente para a Bretanha. Esse então é o momento em que ele vem da Martinica, está na Bretanha, chama atenção para o aspecto simbólico da cor, até a presença da torre da igreja. E há uma relação de Gauguin com religião, vamos ver isso em vários aspectos. Apesar de ser esse homem que abandona a família e é aventureiro, ele está em busca de um sentido religioso, de um sentido, de algum modo, vital, que vai buscar nessas sociedades mais simples. Como vemos nessas crianças dançando nessa paisagem simplificada, está falando de tradições populares. Esse quadro está em nosso livro e mencionado sempre como um dos mais simbolistas, porque essa cena representada, a luta de Jacó com o anjo, já é algo simbólico, não é um fato, não é uma realidade que ele está representando. Se diz, inclusive, que estaria acontecendo talvez no interior dessas figuras que estão aqui de costas, olhando para dentro, e pode-se afirmar que é a luta de Gauguin para encontrar uma nova identidade, porque sabemos que na história bíblica, após uma luta de uma noite com o anjo, Jacó ganha um novo nome. Então pode ser que Gauguin esteja falando aqui dessa luta interior para alcançar uma nova identidade, um novo caráter, uma nova natureza. Quando decide ir tentar essa comunidade com Van Gogh, envia um quadro para Van Gogh. Van Gogh envia um para ele também. Nesse autorretrato aqui eu já sinto um pouco anunciado que não vai dar certo essa tentativa. Gauguin aqui está soturno, com um olhar um pouco agressivo, então parece que já anuncia, apesar das cores alegres, da referência a um amigo, essa experiência que não promete algo muito positivo.
Aqui já está com Van Gogh, então, em Arles, no sul da França. Van Gogh vai retratar também essa senhora, que é a senhoria da pousada onde eles estão, dona do café. Aqui já a referência ao absinto, que vai perturbar muito Van Gogh. Van Gogh praticamente vai enlouquecer por conta do absinto, que naquela época ainda tinha um alcaloide, não era apenas álcool. Então era uma droga alucinógena, que vai fazer Van Gogh sair completamente da realidade. Aqui está Van Gogh retratado por Gauguin. Van Gogh, quando vê esse trabalho, diz: sou eu, mas sou eu louco. E a gente percebe que nesses girassóis, que seriam o motivo da pintura, parece que estão saindo da própria tela. Tem algo de surrealismo nessa cena. O episódio do corte de orelha de Van Gogh é dramático. Há muitas versões, não vou poder me deter aqui nessa questão, mas a história é que na noite que antecede o Natal, os dois brigam. Van Gogh ameaça Gauguin com uma faca e Gauguin olha para ele duramente. Van Gogh foge. Gauguin vai dormir num hotel. Quando volta para casa no dia seguinte, já está a polícia, a multidão, a escada cheia de sangue. Ele sobe junto com um soldado até o quarto de Van Gogh. Van Gogh está deitado com a cara toda enfaixada, cheia de sangue. Gauguin encosta, vê que ele está vivo e vai embora. Diz para o guarda: é com vocês. Então volta para Paris, depois dessa experiência terrível, que vamos falar dela quando falemos de Van Gogh também, e faz então esta caneca. Gauguin era um grande escultor também, trabalhava com madeira, cerâmica, e nessa escultura, que é uma forma de jarro, ele se representa talvez como se fosse um São João Batista decapitado. Tem um esmalte vermelho aqui que escorre pelas faces. Então, essa visão que esses artistas têm de si mesmos como os sacrificados, como os mártires, é algo que acompanha talvez um senso de missão que eles tinham, de estar abrindo fronteiras dentro do campo da arte, de estarem criando novas dimensões para a cultura, para a consciência, para a arte em geral. Então, vemos aqui também esse sentido religioso quando Gauguin se representa como se fosse Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsemane. Então, o solitário, abandonado pelos amigos, sofrendo, é assim que ele se vê. A ideia do sacrifício pessoal ligado à própria obra está presente nessas imagens. E esse Cristo amarelo que está em nosso livro é claramente uma referência à religiosidade popular. E através do simbolismo das cores, ele associa esse Jesus à riqueza da terra, à beleza dessas figuras populares. E a cor tem um sentido simbólico de vitalidade, de beleza, até um certo luxo na riqueza, na intensidade das cores. Então, é religioso no sentido que está também falando de uma vida simples, de uma religiosidade popular. E vamos ver isso em outros aspectos, em outros momentos também da vida de Gauguin. Então, está ele na Bretanha, não deu certo a experiência com Van Gogh, voltou para Paris, volta para a Bretanha, onde vive de um modo mais simples, e o mar aqui novamente o chama. Esse é o sentido da busca de Gauguin daqui para frente. Chama atenção para essa cena incluída num círculo que já nos fala de um símbolo, não uma representação naturalista. Então ele está falando da Europa e de suas tradições, mas também das tradições desses povos para onde ele está indo. Da Melanésia, do Tahiti, da Oceania. Então Gauguin vai estar buscando em raízes mais profundas da cultura, talvez esse sentido do que seria uma vida religiosa, uma vida que faça sentido. Como sempre digo, a arte é busca de sentido. E esses grandes artistas, como já falamos no caso de Goya e de outros grandes, estão em busca de sentido em sua vida. E Gauguin, nas suas obras, vai deixar isso bastante claro para nós. Então, vai ao Tahiti, é sua primeira viagem ao Tahiti, em busca dessa síntese. Tem um diário maravilhoso, Noa Noa, que tinha o prazer de ler em sala de aula, com muitos episódios muito interessantes. Esse é o seu amigo que o ajuda em Noa Noa a buscar madeira nas montanhas e tem relatos muito interessantes sobre essas convivências. Orana Maria, Nossa Senhora Maria. Não é à toa que estamos falando de religião, quando vemos Gauguin então representar uma Virgem Maria como se fosse uma personagem de pé no chão, com essas frutas na frente, vivendo em meio à natureza. Aqui atrás há um anjo escondido nessas flores, e o menino Jesus é um nativo. Percebem? Gauguin está em busca de uma religiosidade que, de algum modo, se refira à simplicidade. E a pobreza em Gauguin é extremamente rica.
pela riqueza das cores, pela riqueza da composição, pela beleza das figuras e até pela sensualidade. Então, essa é a busca que Gauguin está indo atrás quando sai da Europa. É uma busca religiosa, mas é uma busca também cultural, é uma busca pessoal, tá tudo interligado. Esse quadro se chama Você Está Ciumenta? Que é inevitável falarmos, quando falamos de Gauguin, de sensualidade. É uma aula muito resumida, mas Gauguin tem vários casos e essa busca por uma vida mais natural inclui também uma liberdade com relação à sensualidade e às mulheres com as quais ele vai conviver no Tahiti. Então, está aqui representado esse contexto, e aqui o simbolismo das cores, já falando de modo quase abstrato dessa riqueza na qual ele está inserido. Esse quadro nos traduz o nome do seu diário, Noa Noa, o perfume do Tahiti. Chamo aqui a atenção para esse detalhe, onde as cores têm sabor, e essa morena tão sedutora, os cabelos perfumados com flores. Ele fala muito dessa riqueza sensual no seu diário. Volta para a França, então, sempre com dificuldades financeiras, vai tentar vender suas obras. Observamos nos trabalhos que faz nesse período uma certa perda de vitalidade. Ele está repetindo coisas que ele já pintou no Tahiti, mas vou chamar a atenção para a questão religiosa. Essa figura que está pensativa ou meditativa tem um halo de santidade. Essas figuras estão dançando diante de um ídolo, a paisagem é paradisíaca, essa flor aqui na frente é quase um símbolo do que está vivo. Então, é o simbolismo de Gauguin falando dessa natureza mais primitiva, como se fosse o próprio paraíso. E aqui, nesse contraste, está muito claro a crítica de Gauguin à modernidade que os impressionistas admiravam. Esse é uma gravura, um trabalho de Mouchat, Alphonse Mouchat, o artista mais bem-sucedido da Belle Époque. Artista comercial, faz joias, cartazes, todo tipo de produtos de arte aplicada. Amigo de Gauguin, inclusive. E nessa imagem que ele comemora o século que se inicia, 1900, vemos toda a artificialidade dessa figura feminina. Ela está de luva segurando essa flor, coberta de joias, com essa roupa luxuosa, nos olhando de cima para baixo com vaidade. Até essa escultura, esse monumento aqui atrás, nos fala de autoridade, de poder. Então, é toda aquela situação da burguesia no poder, que os impressionistas de algum modo vão elogiar, admirar e aproveitar, que Gauguin está rejeitando ao ir procurar no Tahiti essa simplicidade em 1899. O Mês de Maria se chama esse trabalho. Eu chamo a atenção, quando estamos em sala de aula para os alunos, que isso é quase hippie, do movimento hippie dos anos 60. Então, o século XX nem começou e Gauguin, de algum modo, já está anunciando o que será a crise dessa modernidade tão artificial e em busca, então, de uma natureza humana que responda de um modo mais puro às suas necessidades. Essa figura de mulher é o contrário dessa mulher branca em Paris em 1900. Em sala de aula, essa era uma conversa que tínhamos com muitos diálogos. Vamos em frente. Então, vai representar em Paris essas imagens do paraíso, chama a atenção para as cores, que falam por si mesmo, para essa divindade um tanto oriental, para essa paisagem paradisíaca, essa figura que lembra um pouco o nascimento, é o Gauguin simbolista, depois de voltar da sua primeira estadia no Tahiti. Até o inverno europeu, com essas cores, se torna um pouco tropical. A religiosidade presente nessa criança, representada com essas cores vivas, nessa paisagem quase abstrata, de tão colorida. E então vai para Tahiti, de onde já não retornará. Além do Tahiti, depois ele vai para as Ilhas Marquesas, porque tem problemas no Tahiti, que é a colônia francesa, com as autoridades coloniais. Ele defende os nativos, tem problemas com a igreja. Então ainda vai mais longe em busca de uma vida mais simples, mas sempre com muito pobre e com muitas dificuldades de saúde, problemas de todo tipo. Essa é a sua casa, então, no Tahiti. Ele coloca uma placa, Casa do Prazer, e vive aí, então, com suas esculturas, suas obras, convivendo com o povo nativo. O trabalho O Pobre Pescador, na realidade, para mim, está falando da extrema riqueza da natureza. Essa areia é como se fossem pedras preciosas. O mar é puro luxo, com o contraste entre esse rosa e os verdes. O contraste do céu azul com o dourado das nuvens também nos fala de riqueza, de luxo. Então, esse pobre pescador nu, na realidade, está rodeado de toda essa riqueza quase milagrosa da natureza. E aqui está o homem, mais uma vez, como Jesus,
vai tentar se suicidar. Essa é a visão do sacrifício que ele vê por conta de seu sofrimento, associado novamente então à questão religiosa. Não podemos falar dessas figuras sem mencionar que há essa conexão que eles mesmos expressam com uma busca religiosa, através do seu trabalho, da sua criação. Estão de algum modo se sacrificando em função da criação de sua obra. E aqui está uma natividade com a riqueza cultural desses povos, e essa aparente pobreza, na realidade, é extremamente rica, como vemos sempre quando Gauguin faz essas cenas religiosas transportadas para esse universo. Sua grande obra-prima, feita nesse contexto em que tenta se suicidar e não consegue, e depois volta, então pinta essa obra de uma vez só. Quando a gente vê as reproduções, são sacos que ele costura, não tinha telas desse tamanho, é uma obra gigantesca. Então se chama De Onde Viemos, Quem Somos e Para Onde Vamos. É uma espécie de síntese. Aqui vemos o nascimento, talvez a mãe, as amizades, o amor, as amizades da infância, a plenitude da vida colhendo seus frutos, talvez os netos, a infância novamente, os amores, a divindade mais próximo do fim da vida, a juventude aqui ainda encarada, a velhice e talvez a alma representada por esse pássaro branco. Então, aí está uma espécie de síntese muito maravilhosa na sua riqueza de cores, simbolizando de modo quase intuitivo essa riqueza, e chama atenção para a harmonia dessa figura, que não é mais Grécia, mas está extremamente resolvida na sua simplificação. E aqui tem um texto sobre essa obra para vocês lerem, e ele então, após essa tentativa de suicídio, ainda vai viver alguns anos, representando sempre esse sentido religioso, essa divindade azul, nessa humanidade transformada quase que em titãs heróicos, com essa areia vermelha, tudo extremamente idealizado, assim como essa cena de praia, com essa liberdade desses povos. E esse autorretrato já é no ano da morte. E apesar dos relatos nos descreverem uma situação de penúria, de doença, vemos que esse homem parece que sabia o que estava fazendo, sabia o que fez. Num dos filmes que eu vi sobre Gauguin, há um relato de uma carta que ele faz para os seus filhos, onde ele diz: vocês terão orgulho de mim. Parece que ele tem consciência da repercussão e do valor de sua obra. E eu acredito que seus descendentes terão orgulho hoje em dia do trabalho e da criação desse antepassado, né? Apesar de ter abandonado a família, de ser esse homem tão problemático nesse sentido, fez a sua obra, fez o seu trabalho. E termino então minha aula sobre Gauguin. Esse é o local onde ele está enterrado, na Polinésia, com um ídolo que ele mesmo fez, com um olho só no meio, um ídolo da Polinésia, Oviri. E uma frase do seu diário: ninguém é bom, ninguém é mau, todos somos ambos. Isso parece que sintetiza para mim a busca humana desse grande artista. E vamos então para Van Gogh, com esse retrato que ele faz quando envia para Gauguin às vésperas dos dois fazerem a tentativa de viverem juntos. E Van Gogh aqui se representa como se fosse um bonzo. Ele mesmo diz, o texto segue para vocês lerem, estou correndo para terminar no tempo, que ele diz que quer se representar como um adorador do eterno Buda, como ele fala, como um impressionista. Vocês lembram do impressionismo, quando eu falo da liberdade, da sensação? Os impressionistas estão em busca de um contato com o real que vai além de ideologia, que vai além de temas mitológicos, temas heróicos. É um contato direto com o real, uma espécie de pureza quase infantil, através da sensação e da atmosfera. Então, é uma busca por um estado de consciência, sim, Van Gogh parece muito consciente disso, ao ponto de se representar como se fosse um monge budista, em busca de uma consciência pura. Esse é o sentido que vocês não vão encontrar no nosso livro didático, que eu sempre tento chegar lá, quando se fala qual é o sentido, a busca de sentido desses artistas. Estão em busca, sim, de um estado de consciência que, de algum modo, seja mais verdadeiro, criativo, de algum modo, faça sentido para eles. É considerado uma das figuras mais famosas e influentes, embora tenha sido fonte de muitas perturbações, sua instabilidade mental forneceu uma fonte para representações fortemente emocionais. Segue o texto para vocês lerem no AVA. Alguns períodos muito definidos, nosso livro mesmo menciona que Van Gogh tem esses períodos muito definidos, e o seu primeiro período, na realidade, é o período de frustrações
que vão levar ele à arte. Tudo na vida de Van Gogh vai dando errado. Então, Van Gogh, não vamos ter tempo, mas todas as suas tentativas amorosas redundam em fracasso. Ele é de uma família muito distinguida. A gente tende a pensar em Van Gogh como um miserável. Não é. Os seus tios, tem tios que alcançam os postos mais altos da marinha, da Força Naval holandesa, são almirantes. Tem um tio que é dono da maior galeria de arte da Europa, que é onde ele vai começar a trabalhar. Então, é uma família muito estruturada. Ele vai seguir seu próprio caminho e, de algum modo, se perder, entre aspas, e se achar, por conta de sua busca artística. Mas não é uma figura que está desgarrada no mundo. Tem o seu irmão, que vai apoiar a vida inteira, né? Morre, inclusive, pouco tempo depois dele. Os dois eram muito ligados. Então, essa primeira etapa de Van Gogh é esse fracasso nas relações amorosas, no universo do trabalho. Ele vai tentar, inclusive, ser pastor. Quando tudo dá errado na sua vida profissional, não consegue trabalhar na galeria do tio, não consegue ser professor, ele faz um curso para ser pastor, com enormes dificuldades, e escolhe o lugar mais miserável da Europa para trabalhar, as minas do Borinage, na Bélgica, e vai ser demitido da função de pastor, entre aspas, na demissão está escrito, por não respeitar a dignidade do cargo, porque ele desce as minas com esses mineiros, mora miseravelmente com esses trabalhadores, e essa convivência dele com esses pobres não foi considerada algo adequado para a missão de um pastor. Então, quando isso dá errado, o próprio irmão Theo diz para ele: pinte como você gostava, observe o que está ao seu redor, represente, e ele vai então por esse caminho. Então, esse é o primeiro período, aqui está descrito. Gosto desse final aqui: perde a fé, desenha. Quando ele desiste da religião, apesar de estar sempre ligado à questão religiosa, ele vai então para o caminho da arte. E aqui está, entre os mineiros, começando a seguir o conselho de seu irmão, retratando esse contexto. Ele não é um homem que tenha facilidade para o desenho, não é um virtuoso nesse sentido, é alguém que tem talento para isso. Ele tem que lutar com suas dificuldades, isso faz parte da sua grandeza. Então, já temos aqui esse contato muito real com cada um desses personagens, já é essa ligação que eu menciono de Van Gogh, afeto, amor, e ele é muito mal sucedido nessa busca. Então, já sentimos aqui essa proximidade, esse contato de Vincent com os humanos que estão em sua volta. Cópia de Millet, já falamos que Van Gogh vai copiar o Semeador e muitas obras do realista Millet, aqui, claro, com sentido religioso, o Ângelus, a hora que para tudo se toca uma Ave Maria, tocam os sinos da igreja, recolhimento. Van Gogh é muito ligado à noite, não somente a noite estrelada, aquele famoso quadro, mas a noite como conceito de recolhimento, de intimidade. Ao contrário do dia, onde estamos abertos, a noite, de algum modo, é recolhimento, é poesia, é religião. Vamos ver vários aspectos incluídos nessa noção da noite. Vai, então, através da observação do seu contexto, aprendendo, desenhando, elaborando sua obra, seu talento. Estuda a perspectiva, vai atrás de alguns professores, vemos aqui as características do realismo, tons de terra, cotidiano, vida simples, mas já é um trabalho que exibe um apuro técnico e uma qualidade no seu próprio ofício. Sempre digo, o personagem é o artista, de algum modo é o cavador e é também o próprio Van Gogh cavando sua linguagem, cavando a sua arte. Vai começar a pintar com sua expressividade e sua dificuldade técnica, de algum modo é ele mesmo cavando sua pintura. Tem um episódio terrível, podemos dizer terrível, ele recolhe uma prostituta com um filho que está na rua, miserável, passando fome, leva ela para casa e tenta ser um companheiro para essa mulher. Esse trabalho é um retrato dela chamado Sorrow, tristeza. Theo tem que intervir, seu irmão vai visitá-lo, porque isso é um escândalo, a sociedade da cidade o abandona, porque ele está na companhia dessa mulher miserável, doente. Então, com a intervenção do irmão, ele abandona essa mulher, que no final se suicida, inclusive, alguns anos após, e é mais um caso de frustração. Van Gogh tem um grande afeto pelo filho dessa mulher, é um homem disposto a se doar completamente, e, como já disse, tudo vai redundando em fracasso.
O que lhe resta é trabalhar. Retratando, então, os tecelões, os camponeses, os mineiros, os trabalhadores, chama atenção para a qualidade aqui do desenho, ele faz várias representações desses trabalhadores. Aqui está a Bíblia. Van Gogh era um grande literato. Van Gogh não era um homem ignorante, era um homem de grande cultura. Copiava em cadernos, poesias, textos, e sempre tem livros mencionados na correspondência com o irmão, e a religiosidade, então, aqui está presente nessa Bíblia iluminada. Estudos aqui estou apresentando para vocês para a sua primeira obra-prima, Os Comedores de Batata. Convivendo então com esses camponeses, vai fazer retratos, estudos dessa luz noturna, vai retratar os comedores de batata no interior dessas casas miseráveis, copiando então essa mão, por exemplo, segurando esse bule de chá, que aqui estará nessa cena, que quando ele manda para o seu irmão Theo, que é um grande comerciante de arte, muito bem sucedido, Theo responde para ele: faça coisas mais coloridas, faça coisas mais alegres. Ninguém compra. Van Gogh vendeu apenas um trabalho em toda a sua vida. Os impressionistas estão fazendo sucesso já naquele ano de 1885. E Van Gogh, então, quando manda esse trabalho para Paris, isso não tem leitura, ninguém sabe o que era isso. Apesar de estar ligado à tradição do claro-escuro, de Rembrandt, ele é holandês, então traz essa linguagem mais profunda, mais séria da arte do seu país. Essa visão da pobreza, quase que da miséria, não tem espaço na cultura de sua época até aquele momento. Vai demorar um tempo até isso ser visto. Então aqui temos esse afeto familiar, essa representação dessa calidez dentro da pobreza. Essa é a humanidade de Van Gogh. Vai para Paris, desiste de morar com os camponeses e vai morar com seu irmão em Paris, em Montmartre. Suas cores então vão se esclarecer com a influência dos impressionistas. Aqui está ele então recém-chegado em Paris, ainda muito pobre, disse que usava roupas pobres, miseráveis, causava escândalo. Van Gogh incomodava. Onde estivesse ele era causa de brigas e era muito veemente, era uma figura, a gente pensa, encontrar com Van Gogh não devia ser algo muito agradável, era uma pessoa muito intensa. Então, aqui está ele pobre, mas vemos na paleta já as cores dos impressionistas, amarelo, azul e vermelho, as cores básicas, que é, então, o estilo que vai começar a modificar o seu trabalho. Essa vista de Montmartre já vemos essa questão da atmosfera, da luminosidade, que os impressionistas estão indo atrás, e Van Gogh se deixa influenciar, pintando flores para ver se vende alguma coisa decorativa. Não vende nada, as flores de Van Gogh, algumas são bizarras, parecem pesadelos. Vai representar temas que já vimos em Monet, reflexo de luz na água, mas Van Gogh está em busca de uma outra expressão muito pessoal, que é essa busca dele por vitalidade, por expressão desse contato com uma sensação muito pura. Essa é uma foto que eu mesmo tirei desse quadro numa exposição no CCBB, no Rio de Janeiro, e é interessante porque quando a gente vê um original de Van Gogh, a textura se revela. Eu sempre falo para vocês, quando estamos diante de um original, a gente sente mais a obra, porque estão presentes questões que nas reproduções não seremos capazes de ver. Textura, transparência, qualidade da pincelada. E a obra, como algo que devemos sentir, é busca de sentido, ela se revela através dessas sensações. Então, parece algo muito sem importância, mas a linguagem artística é feita de textura também, não somente de cores e composição. E Van Gogh, nesse sentido, a genialidade dele está, inclusive, nessa capacidade de traduzir a luz através da pincelada. Quando vemos um quadro de Van Gogh, ele tem essa intensidade, porque onde há luz, há também textura. Então o quadro tem uma vibração, uma vida muito intensa. Faz parte da genialidade do artista esse trabalho com a linguagem. Inspirado na gravura japonesa, vai simplificar sua linguagem, usando cores puras. Nesse retrato do Pé de Tanguy, que é um comerciante de tintas e telas, que muitas vezes troca esses materiais por obras, quando morre o pai Tanguy, assim chamado, deixa para sua viúva dezenas de obras desses artistas importantíssimos. E aqui está representado novamente como se fosse um monge oriental, com essa imagem do Fujiyama atrás, essas referências à gravura japonesa. Então essa busca de pureza, de santidade, que já vimos um pouco em Gauguin, indo atrás dos mundos primitivos, chamados primitivos, aqui temos também em Van Gogh buscando no Oriente essa espécie de consciência limpa. Ele é apresentado ao absinto
que naquela época é uma bebida que ainda tem um alcaloide. Era chamada de fada verde, não era apenas álcool. Esse alcaloide era alucinógeno, era uma espécie de LSD, era uma droga muito poderosa. E Van Gogh, então, se já era uma pessoa com dificuldades psicológicas, com o absinto ele realmente vai em direção à loucura. Então vemos aqui essa vibração já produzida, talvez por essas alucinações, e aqui está o absinto, então retratado com sua transparência, com sua sedução, que lhe é apresentada por Toulouse-Lautrec. Essa foto eu mesmo tirei, esse autorretrato está em Chicago, e vou chamar a atenção para vocês novamente para a textura. Essas pequenas pinceladas que trazem volume dão à superfície da tela. Quando a gente vê na parede um quadro do Van Gogh, ele parece que tem luz própria, ele brilha por conta dessa estrutura que ele tem da própria linguagem. E uma obra dessa original tem pequenas pinceladas, um verde muito claro, muito intenso. É uma experiência muito viva estar diante de um autorretrato desse de Van Gogh. Esse é dos mais impressionantes. Então, saindo de Paris, não dá conta de ficar em Paris, conflitos, pobreza, conflitos com o irmão, ele mora com o irmão que vai se casar, tem a sua companheira. Vai então para o sul da França, em Arles, onde esperava fundar essa comunidade de artistas. Chega lá e parece o Japão, as árvores floridas, vai continuar aprendendo e elaborando sua linguagem através do desenho, com esses pequenos pontinhos, transformados então em olhos de alta sofisticação, já pictórica, de linguagem. Essa imagem do semeador está inspirada em Millet, como já vimos, ele tem a total consciência de que ele é o semeador. Quando ele envia esse trabalho para o irmão, ele diz: temos de ser como um agricultor que não tem um cavalo e ele mesmo puxa o arado, sabendo que o seu trabalho gerará frutos, que o seu trabalho faz sentido. Então, novamente, temos essa ideia de que o personagem é o artista. Não é à toa que esse trigo é azul, é o próprio pintor confiando no poder criativo, representado pelo sol que brilha, semeando essa linguagem, essa nova linguagem, essa vida através da arte. Os cafés, a vida noturna, que além desse universo da intimidade, também significa a convivência, a intimidade entre as pessoas, a beleza da vida noturna. Os famosíssimos girassóis que ele faz para enfeitar essa pequena casa onde ele está aguardando Gauguin, mas é uma cena maravilhosa da noite com o casal aqui passeando. As noites em Van Gogh têm uma vida extraordinária. Aí está o quarto, então, com as cadeiras onde ele espera o seu companheiro, sua nova companhia. E aqui já no episódio da orelha cortada, que é um episódio trágico de conflito, ele tenta agredir Gauguin e meio que arrependido agride a si mesmo e corta sua orelha e dá de presente para uma amiga. Hoje em dia já se sabe, não era uma prostituta, era uma empregada daqueles bares, era uma amiga. De algum modo ele tenta justificar sua automutilação como algo afetivo, mas continua pintando. E aqui quase que de um modo científico, usando cores complementares, laranja e azul, vermelho e verde, e esse extremo contraste, de algum modo controlado pelo desenho com traços escuros e pelo branco. Tem toda uma ciência. Van Gogh, apesar de sua intensidade emocional, estudava a teoria das cores e usava isso com muita consciência. E então, no seu último período, ele mesmo pede ao irmão para ser internado. Depois do episódio do corte da orelha, a comunidade e os vizinhos se unem contra ele, e ele então vai se internar, tentando se manter vivo. E aí está então, talvez, o labirinto dessa loucura, quando ele se interna nesse hospício, nessa clínica, e vai retratar então esse entorno, esse cotidiano, e sua linguagem vai ficando cada vez mais alucinada e mais perdida. A noite estrelada aqui se revela com toda a sua intensidade. Quando vi esse quadro em Nova York, me chamou a atenção as pequenas luzes nas casas, em contraste com essa alucinação cósmica, e a própria torre da igreja, de algum modo, nos traz aqui o consolo da humanidade, além dessa alucinação cósmica. E o homem, então, vai se incendiando e se vê como um Jesus também em direção ao sacrifício, tem essa ideia de que está indo em direção ao sacrifício de sua vida. Ele diz: o que me resta? Tenho que trabalhar, tenho que produzir. E vai retratar esses campos que se incendeiam, se alucinam. Esse é o médico que toma conta dele, o Dr. Gachet, a solidão das estradas,
as cidades que parece que ganham vida própria, com essa estrutura que vai ganhando movimento, as paisagens solitárias, e esse seria talvez o último quadro. Não se sabe se foi um suicídio ou se alguém atirou nele, há várias histórias sobre isso, não está claro, mas de qualquer modo sentimos aqui que é o fim do caminho e talvez com o som do disparo os corvos saem voando. Chegamos até aqui então com Gauguin e Van Gogh, e devo a vocês Toulouse-Lautrec e Cézanne para terminarmos os pós-impressionistas.